Bota um hino desse gigante do Nordeste, torcedor. Torcedor, vou falar aqui dessa máfia das apostas, que é um problema sério, né? Que lesa. Quem é lesado aí é o torcedor. A real pessoa, a personagem nessa história lesada é o torcedor, sem sombra de dúvida, no futebol. Então, o futebol que seja honesto, transparente e o que o torcedor tanto ama, a recíproca de um bom futebol na sua essência, contanto que ele chegue para o torcedor, para o consumidor final, de forma transparente e honesta. A pressão está um pouco alta, está 22-14. Sim, torcedor. E continuando, eu vou falar aqui, tá a CPI lá na Câmara de Deputados Federais, não está tendo muita mídia, mas a CPI está rolando, né? E tá aparecendo nomes e jogadores e nomes e tá aumentando. Dizem que tá mais de 100 nomes de pessoas envolvidas nesse esquema. Torcedor, tinha jogador que dizia que fingia, né? Mas aqui que fingia que ia fazer, não sei o que. Aí eu vou mostrar aqui o lateral Moraes, as tratativas que ele tinha nessa negociação com a máfia das apostas, torcedor. Ele me procurou falando para mim fazer, tomar um cartão que o pessoal tava pagando para mim tomar um cartão amarelo e que dava um dinheiro bom para mim. Aí até então no início eu não quis, eu fiquei com medo, falei não, porque isso pode me prejudicar e eu tenho medo de alguém, sei lá, descobrir e acontecer alguma coisa comigo futuramente. Aí ele falou, não, mano, isso não vai acontecer nada, no máximo vai acontecer, você vai tomar um cartão, se você não tiver pendurado, você não vai pegar suspensão nem nada, ninguém vai ficar sabendo. Aí eu falei que ia pensar e depois falaria com ele. E aí depois, mais pra frente, eu acho que foi um pouco antes da primeira vez que eu fiz, ele foi e me falou comigo. Mano, você vai querer fazer? Eu tenho um dinheiro bom, a gente vai pagar 30 mil, a gente vai te mandar 5 antes do jogo e depois a gente manda o restante se der certo. Torcedor, aqui eu vou falar os rumores que veio de fonte para mim lá na Bahia, é que o Guilherme Belitani, ex-presidente do Bahia, não sei se ainda é da associação, né, que detém alguns porcentos ainda, né, na sua minoria, ou se ele se desvinculou de vez, né, do Bahia Futebol Clube, e como ele é empresário, vai seguir, mas ele foi convocado por um deputado do PL, mas não tem nada contra o Belitani, Guilherme Belitani tem indício, não tem nada, só foi convocado por convocar, né, para dar declarações como foi as negociações com uma casa de aposta, porque se eu não me engano era Esporte da Sorte, se eu não estou enganado, mas eu estou dizendo que as coisas estão rolando nos bastidores aí da CPI. E o que eu vou falar aqui é outro assunto agora, mas esse negócio de CPI é sério. O Sport está tentando aí, com o Igor Cairuz, tentar uma medida, uma liminar para que o Igor Cairuz jogue, mesmo se ainda não for julgado e jogue pelo Sport. Se eu fosse o Sport, ficava paradinho nessa história aí, porque a CPI está rolando nos bastidores, sem muita mídia, e é melhor ficar assim, né? Não se envolvendo muito, que é uma questão muito séria para o torcedor, não só do Sport, como do Bahia, como do Vasco, como do Corinthians, como do São Paulo, e até atinge as casas de apostas, que são as casas de apostas hoje que investem em muitos clubes de futebol e ajudam o futebol, né? Mas às vezes é uma organização de criminosa, de jogadores e de outros mafiosos de aposta, que às vezes não tem nada a ver com a casa de apostas, mas às vezes ficam comprometidas, né, nessa história, e por isso a CPI vai ajudar, e o Ministério Público lá de Goiás, onde começou todo esse indício, também está lá rolando. Então, torcedor, o que eu quero dizer aqui para vocês, vou falar aqui para vocês, é a questão do Bahia, torcedor, Bahia SAF, né, no Sport aqui, o trio de ferro, o Náutico, Santa Cruz, Sport, os três estão em medidas de recuperação judicial, né, é um período de 6 meses, e o último a entrar foi o Sport, então ele tem mais tempo para pensar sua SAF, seu processo de SAF, que tipo SAF, que modelo de investidor. Mas a SAF do Bahia aí, torcedor, realmente, eu vou mostrar aqui, eu digo assim, um treinador concursado, que é o treinador que perde, escala mal, treina mal, erra e tem uma vantagem, tem uma prerrogativa em relação aos treinadores
de clubes que não são SAFs, né? Que eles dependem de resultado, dependem do desempenho, dependem de produção, de escalação e de ganhar jogos, é isso aí. E já o Renato Paiva, veja só, veja como o Renato Paiva, vou mostrar aqui um vídeo, como ele humilhou o torcedor do Bahia, que não reage, poucos reagem lá, né? Feito um jornalista lá, o Márcio Martins, mas o resto aí, eu vejo muita gente aí do YouTube, e ao invés de meter crítica, porque o Grupo City tem um poder financeiro, então os YouTubers ficam caladinhos. Não, mas ele tem dinheiro, vai jogar dinheiro, mas joga dinheiro outro ano, se for cair para B, a gente joga dinheiro e sobe de novo. Mas o Bahia, a tradição e a essência do torcedor baiano, e a essência do torcedor nordestino, que é que eu estou falando do nosso corrimão baiano, que tem um jogo com o Santos, né, que foi empate na Vila, e o Sport tem um jogo que perdeu de 2-0 por causa de Fabinho, que irresponsavelmente provocou porque é um jogador rodado, provocou a sua expulsão. Irresponsavelmente, né, porque foi reclamar e foi dar carrinho. Isso aí, tô falando nessa forma de lisura, tá? Então é irresponsável dar carrinho quando tá amarelado. É irresponsável reclamar no jogo um veterano que nem é capitão e levar amarelo. Então, torcedor, o que eu quero dizer é que o Renato Paiva diz que o Bahia é de Série B. Eu vou mostrar aqui um vídeo para vocês. E diz que o Goiás é sul-americano. Vi o Goiás a jogar contra o São Paulo e o São Paulo com muitas dificuldades para ganhar o jogo, ganha no fim. O Goiás é uma equipa de sul-americana e o Bahia subiu divisão. Portanto, nós estamos a fazer um trabalho de crescimento. É incrível, torcedor, isso. Aí diz que o Goiás é sul-americana. E agora eu digo, sul-americana, quem não cai hoje em dia, porque tem tantos clubes que estão ganhando Libertadores, ganhando Sul-Americana, que aumenta o número de vagas da Sul-Americana. Quem não cai praticamente está na Sul-Americana. Dos 20, dos 4 que não cai, os outros ficam tudo praticamente na Sul-Americana. E ele diz, não, perdeu pro Goiás, mas o Goiás é Sul-Americana. E o Bahia vem da Série B. Mesmo como aqui, se um camarada desse fizesse isso no Sport, praticamente pode ser SAF, pode ser o Escambau, ele estaria no olho da rua, porque tem que respeitar não só a torcida, que paga ingresso, que se associa, que compra camisa, que não sei o que, mas para ganhar camisa tem que ser sócio, mas está pagando, é que dá renda, é o que paga o jogador, é o torcedor. Então a SAF tem que ficar murchinha, caladinha e respeitar a tradição dos clubes nordestinos. É isso aí, eu falo, porque aqui, pra gente ficar com os pés no chão, aqui com relação às SAF. É isso aí, se inscreve no canal, dá o like.